Eu sou Cláudia Sapag Risse, sou professora de História do Centro Pedagógico da UFMG e uma das autoras da coleção Trisca. Nosso desejo é que esse material possa disparar um processo de construção coletiva de conhecimento, que os meninos se interessem pela história, pelos porquês, para tudo que está cercando, que eles tentem saber o porquê disso, qual a origem, situações e cenas e contextos diferenciados. Essa é a nossa maior intenção. A coleção é composta por 5 volumes destinados aos anos iniciais do ensino fundamental. Cada volume apresenta textos, imagens, propostas de atividades. Nós tivemos um cuidado de apresentar de forma equilibrada tanto os textos como as imagens, especialmente as atividades. E cada atividade em nível adequado à faixa etária. Para as crianças, por exemplo, do primeiro ano, que ainda muitas estão ingressando no processo de alfabetização, são atividades em que a gente abre a possibilidade de formas de registro oral, imagético, desenhos, não necessariamente escritos. A gente acredita especialmente nessa postura de você, professor, professora, como mediador desse material junto às crianças, né? Intensificando algumas das nossas propostas, saltando outras, escolhendo as que estão mais adequadas no seu modo de entender, a faixa etária, os seus alunos, a sua turma e realmente até a comunidade, a realidade que você trabalha. A abordagem dos conteúdos é feita a partir de eixos temáticos. Por exemplo, o livro para o primeiro ano, ele procura abordar questões do universo infantil. Nomes, a escolha, a origem, aniversários, que é uma forma também da gente trabalhando datas, periodizações, as diferentes formas de comemoração, de festas, também as diferentes formas de organização familiar, tanto atualmente como em outros tempos, em outras culturas, brinquedos, brincadeiras, a vida, né, no espaço escolar, as diferentes pessoas que estão nesse espaço escolar, os diferentes tipos de trabalho, trabalhando aí noções de simultaneidade e outras. No segundo ano, continuando nesse universo infantil, o foco são as preferências atuais, preferências de antigamente, a questão alimentar, que gosta, que não gosta, até bichos de estimação, os animais de estimação. Na verdade, o foco é o direito de escolha, né? A gente aborda nesse segundo ano, nesse segundo volume, questões, por exemplo, questionando, existe brincadeira que é de menino, que é brincadeira que é de menina, procurando questionar um pouco esses estereótipos, essa questão binária. O eixo temático do livro do terceiro ano é a questão da moradia, em sua diversidade temporal, social e cultural. Abordar esse tema possibilita discutir vizinhança, os arraiais, as vilas, a construção de cidades, a relação cidade-campo, fugindo da dicotomia, o campo como espaço idílico e as cidades como aquele lugar caótico e tumultuado. É possível trabalhar, e nós abordamos, os espaços públicos, espaços privados, os lugares de memória, a questão das periferias das grandes cidades, os movimentos sociais em busca de melhores condições de moradia e de trabalho. O livro 4 tem como eixo temático vidas itinerantes. A itinerância, desde os nômades, em outros tempos e atualmente, então trabalhamos com as questões culturais, as mudanças de cidade ou de país, então abordando a questão da migração, da imigração e da emigração, sempre na perspectiva de desenvolver e suscitar que os alunos percebam a busca de melhores condições de trabalho e o trabalho humano envolvido na confecção de qualquer objeto ao seu redor, então discutindo muito isso. O eixo temático do livro do quinto ano
eu poderia dizer que é a história do Brasil, mas não é do Brasil político, do país. Na verdade, é a história dos brasileiros. Então, são várias as questões norteadoras. O que é ser brasileiro? Que povos fazem parte da nossa história? Como se deu ou se dá o encontro dessas diferentes culturas? Quem chegou primeiro aqui nesse território que nós chamamos Brasil? Quem dominou, quem foi dominado? Todos os brasileiros vivem plenamente uma condição de cidadania, de cidadãos. Então, é nesse volume em que a gente trabalha de uma forma muito mais profunda a questão do continente africano, buscando desmistificar estereótipos do continente africano, as diferentes questões vividas lá, como foram trazidos à força os africanos para cá, e as formas de resistência ao trabalho escravo, a questão da colonização portuguesa, a chegada dos portugueses é um outro tema, né? Os vários imigrantes, são todos esses, os indígenas, né? Essa terra já tinha dono, então são os nativos que aqui moravam e a sua diversidade cultural e não a unicidade de o índio brasileiro. O ser brasileiro, né? Quem são essas pessoas é o foco principal do livro 5. Cada livro apresenta diferentes seções. Uma delas que é muito importante para nós é o Pesquise Você Mesmo. Importante porque a gente acredita nesse conteúdo procedimental que é a investigação, que é a pesquisa. Cada vez que ela aparece, ela vem acompanhada de propostas, de roteiros, de sugestões de perguntas, de maneiras de socializar as descobertas. Então, uma delas é o Pesquise Você Mesmo. Uma outra é Você Sabia? Essa sessão procura apresentar curiosidades sobre o tema que está sendo abordado naquele momento. Para saber mais, nessa mesma perspectiva, só não tem tanto a ideia de curiosidade, mas é mais um aprofundamento. Então, são textos ou indicações mesmo de outros autores, de outras linguagens, para que seja aprofundado o tema em questão. Uma sessão que revela a nossa preocupação com a interdisciplinaridade, que é diálogos, história e literatura, diálogos, história e matemática, história e... Então, a sessão diálogos, história e... ela sempre apresenta um outro componente curricular, outra área de conhecimento, para que a gente possa aí, fazer, para que o professor possa desenvolver com os alunos uma perspectiva mais interdisciplinar.